Sejam bem-vindos a este DAZN F1 de análise ao Grande Prémio da Grã-Bretanha, o 12º desta temporada. E estes são os melhores momentos. Who the hell is that? Stop out. It's okay, no worries. Look, it's really starts to hit hard with 80 blocks. You peeled out of nowhere, man. He's just suddenly against first down. Head down, we want to try and pull as much of a gap as we can. Oh, I can't even stay with him. I'm so slow. Lando, Oscar will pick this lap. It will go past once. Oh, it's amazing. I'll remember this more than anything. I don't think I can go for an amp what we just done. That'll be good. Alguns dos melhores momentos deste Grande Prémio da Grã-Bretanha, o 12º da temporada. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, bem-vindos, meus amigos. Tivemos de tudo. Tivemos dança sincronizada, chuva, muita chuva, slicks, rádios a dizer não queremos ser suicidas e 10 segundos de penalização. Vamos, se calhar, ao tema quente, ao da penalização de Oscar Piastri, 10 segundos por uma infração numa das situações de safety car. Ora, ouvimos o rádio no final da corrida de Oscar Piastri em que dizia não quero falar e o Tom Stoller aconselhava-o a refrescar-se primeiro e a baixar a temperatura e depois, então, a ter uma conversa. E na zona de entrevistas, Piastri continuava a dizer que não percebia muito bem o porquê da penalização. I mean, I hit the brakes to warm the tires because the safety car still had the lights on. And as I hit the brakes, the lights went off, and then I didn't accelerate again because I can control the pace from there. And yeah, everyone kept going. So. As palavras de Oscar Piastri na zona de entrevistas. Quem também falou ao microfone da DAZN foi Max Verstappen, um dos pilotos envolvidos nesta situação que levou à penalização de 10 segundos a Oscar Piastri, numa altura em que o piloto australiano estava na liderança da corrida. E estas são as palavras do neerlandês, 4 vezes campeão do mundo. I mean, it's happened to me a few times now that people in front of me do that, but I then find it a bit weird why Oscar is the first one to get 10 seconds. Yeah, I don't know. It's a bit weird, but then I had my spin and that was it. I also didn't really feel very comfortable with the car, so then you're never really on it and everything is slippery and it caught me out today, which is of course not ideal. These conditions with the cold tires can very quickly go wrong, as you could see out there. But still, we tried to do the best we could. We tried to hang in there, and unfortunately we just didn't have the pace also to really go for it. As palavras de Max Verstappen, não apenas e só sobre a situação de penalização para Oscar Piastri, mas depois também já fazer uma análise à corrida. Já vamos analisar a corrida da Red Bull, já vamos analisar a corrida sobretudo de Max Verstappen, já que há também aqui outro dado histórico pela negativa para a Red Bull. Mas vamos focar naquilo que se passou no reino da papaya. 10 segundos de penalização. Falámos no domingo, um bocadinho ainda à quente, e agora que estamos já com o ar-condicionado mais frescos, mais tranquilos. 10 segundos de penalização. Continua a ser muito, ou nem por isso? A pergunta é demasiadamente ampla. Eu pensei que tu ias perguntar assim, é justa a penalização, sim ou não? Na minha opinião, sim.
acho que é... Enfim, retomando a nossa conversa de domingo e não falando por ninguém, acho que é normal haver algum espanto pelo facto de situações semelhantes no passado não terem sido punidas. Isso é a inconsistência habitual das decisões que são tomadas. Acho, apesar de tudo, que aquilo que ele fez pôs em perigo todo o pelotão e corremos o risco de repetir o que aconteceu no Grande Prémio do Mugello, de 2020, em que metade do pelotão ficou ali porque aconteceu uma coisa semelhante. Portanto, penalização, sim, concordo. Percebo a estupefação do Oscar Piastri porque tinha feito exatamente o mesmo 4 voltas antes e não tinha sido penalizado, em sítio diferente da pista. Percebo em parte a queixa dele porque o Russell não tinha sido penalizado ainda aqui em seco e travando com metade da força que travou o Oscar Piastri ontem. Percebo tudo isso. Acho, apesar de tudo, e continuo a dizer a mesma coisa, que é bem penalizado porque ele pôs em risco 50% do pelotão, pelo menos, e portanto acho que ali comete um erro, é demasiadamente temerário, ainda que possa não o ter feito conscientemente. Por achar que não o fez conscientemente, acho que 10 segundos, se calhar, é excessivamente pesado, mas enfim, falámos sobre isso ontem, será a penalização de rigor agora, o básico são os 10 segundos. A coisa mais interessante para mim disto tudo, e para não ocupar tempo mais e não monopolizar o microfone, é ver o Oscar Piastri ser aconselhado a acalmar-se, que era uma coisa que eu não sabia que era possível. Eu, aliás, achava estranho alguém dar um conselho sentimental ao Oscar Piastri que não fosse, mostra emoção. Ele teve essa emoção. E se este é o Oscar Piastri irritado, eu estou altamente curioso e entusiasmado por ver o Grande Prémio de Spa com o Oscar Piastri muito irritado e a querer provar alguma coisa. Que, infelizmente ou felizmente, só chega daqui a 3 semanas. Sim, agora uma pequena, grande pausa naquilo que é a Fórmula 1, porque 3 semanas é capaz de ser o máximo que temos em termos de pausas na Fórmula 1. Voltando ao tema quente, eu continuo a achar, com base naquilo que foram as decisões anteriores, e falaste de Mugello, mas Mugello foi em cima da linha de meta, em que os pilotos já teriam que ir basicamente a fundo, aí foi mesmo catástrofe. No dia do Grande Prémio de Silverstone, acho que continuo a achar. Oscar Piastri travou, meteu 50% ou quase todo o pelotão em risco, mas ele também tem risco, porque se lhe entrarem pela traseira acabou a corrida dele. Como vimos com o Antonelli, entraram pela traseira e teve que abandonar porque tinha danos no ano lugar. Portanto, ele também se pôs em risco. Agora, ele se calhar achou que fez aquilo que achava normal. E como antes também nunca houve penalização nenhuma, está tudo certo. E com base nessa decisão, falo maioritariamente do Canadá com George Russell e também com Max Verstappen em segundo, não havendo penalização, eu sou da opinião, visto que o outro foi uma reprimenda de George Russell, se calhar aqui não os 10 segundos, mas o mínimo possível, os 5 segundos. E depois daí, aquilo que também já falámos em off, e o João é muito apoiante dessa ideia, vamos rever a regra, porque a regra não é clara. E eu acho que é o próximo passo que temos de tomar, também para os pilotos saberem como é que se devem comportar. Mas pronto, acho que de certa forma o justo vencedor desta corrida, acho que era o Oscar Piastri, mostrou muito melhor ritmo em condições de chuva, em condições de seco houve pouca corrida. E se calhar a cabeça já não estava no sítio certo, apesar de ele ser um piloto bastante frio, mas nitidamente chateado com essa penalização. Mas foi 1-2 para a McLaren. A McLaren continua a somar os pontos máximos deste grande prémio e continua a ser positivo para eles. Não tenho muito a acrescentar daquilo que já foi dito, mas deixem-me só dizer uma coisa. O facto de não ter havido penalizações anteriormente, se calhar é que é o erro. Não é esta penalização. Porque a regra é clara. O piloto não pode reduzir e não pode levar o pelotão a ter que reduzir a velocidade da forma errática, como fez o Oscar Piastri, numa zona que durante uma corrida se faz a 320 por hora, ele vem a 216 atrás do safety car. Não é um problema, mas também não me parece que seja a velocidade ideal para se andar atrás do safety car. Verdade que o safety car já tinha apagado as luzes e, portanto, o piloto pode, a partir daí, decidir o que quer fazer com o recomeço. Mas vem a 216 e reduz para 52. Isso é que eu não consigo entender. Ele pode dizer, estive a meter energia, estive a aquecer os pneus, pode dizer tudo e mais uma coisa. Mas aquilo é uma atitude errada, que não é um erro, mas ele comporta-se de forma não correta para com o restante do pelotão. E é isso que é penalizável, é isso que a regra quer penalizar. O facto de não ter sido penalizado anteriormente é que é um erro. E sabes que o que falta é aquilo que o Henrique diz. Falta definir até onde é que é passível de ser penalizado, até onde é que é passível ser apenas uma reprimenda, ou até onde é que nem sequer deve haver uma coisa, nem deve haver outra. Porque a lei tem de ser, eu não gosto da palavra abstrata, mas tem de ser abstrata, tem de ser mais aberta para
para encontrar espaço para todas as situações, mas neste tipo de situações não o pode ser. E é isso que eu gostava de ver revisto nos próximos grandes prémios. Volto a dizer aquilo que disse após o final da corrida. Pode ser que, tal como normalmente acontece quando há uma situação que causa polémica, seja um problema na Fórmula 1 que venha a redefinir a regra por causa da exposição que a Fórmula 1 tem. Nós, há umas semanas que andávamos aqui a falar sobre as tais linhas vermelhas de que se falou no início deste fim de semana. Uma linha vermelha que foi claramente cruzada por Lando Norris e assumiu no circuito de Gilles Villeneuve no Grande Prémio do Canadá quando bateu na traseira de Oscar Piastri. Teve de abandonar o companheiro de equipa não. Piastri também, a semana passada, na Áustria, no Red Bull Ring, na curva número 4, podia ter cruzado essa linha vermelha. E várias vezes fomos aqui falando que mais cedo ou mais tarde isto ia acontecer. Poderemos estar a assistir ao novo Senna Prost, porque o ambiente está a ficar, já não é quentinho, escaldante. Andamos a falar disso há muitas semanas também, temos opiniões relativamente diferentes disso. Naturalmente, à medida que o campeonato vai avançando, e vou pegar nas palavras do João até no fim da corrida, sim, as coisas vão afunilando cada vez mais e vão ser 2 galos para um poleiro e, portanto, obviamente não vão ser os melhores amigos um do outro. E, obviamente, tudo o que puderem fazer para desestabilizar o outro dentro de um quadro de normalidade, não vão chegar ao ponto do Piquet e dizer mal da mulher um do outro e por aí fora, é óbvio que o vão fazer. Não me parece que vão chegar a esse nível. Eu acho que o Senna Prost é assim o pináculo de todas as rivalidades. O Hamilton-Rosberg está perto disso, porque a coisa chegou a um ponto tão feio pessoalmente que ainda hoje tem essa relação estragada. O Vettel porque havia uma relação muito intensa, boa, anteriormente. Verdade. Do Piquet Mansell pode ter chegado a pontos mais elevados, mas depois cada um voltou à sua vida. O Hamilton e o Rosberg estragaram uma relação de amizade. O Hamilton e Alonso, por aí. Mas quer dizer, acho que não vamos chegar a esse ponto porque eles são miúdos diferentes. E comportam-se de maneira diferente. A equipa é diferente, os tempos também são diferentes. Hoje há muito mais exposição. Agora vamos chegar a um ponto em que se vão, quer dizer, não estou a vê-los a sorrirem e a bater, ainda que mal o Lando Norris saiu do carro, não sei se repararam nisso, a primeira pessoa que vai cumprimentar é o Oscar Piastri. Sim. E isso significa muito. Há ali um esforço da parte deles também para não deixar as coisas azedarem a esse ponto, para fazer aquilo. Mas aqui virou outra vez para o piloto, que é fechar a viseira, baixas a viseira e que vale tudo, levantas a viseira e voltas a uma vida relativamente normal. Agora, não é um interruptor e, portanto, é óbvio que ele está tramado no fim da corrida. Eu utilizo a palavra tramado de propósito. Não vou mais longe do que isso. É assim, é a minha linha vermelha em podcast. Mas é óbvio que ele está tramado, a adrenalina não desceu. Ele acha que devia ter ganho a corrida, isso é perfeitamente justo. Eu acho que ele teve melhor ritmo que o Norris. Acho que é, mas quer dizer, eles andam naquele tempo suficiente para saber o que acontece. Aconteceu ao Verstappen na Arábia Saudita. Ele também achava que devia ter ganho a corrida, levou uma penalização e ganhou o Piastri. Acontece. Volta ao mesmo. Vê-lo zangado, vê-lo tramado não é necessariamente mau. E o Norris reconhece que ganha a corrida com sorte. Também não faz um fim de semana miserável. Não faz é o fim de semana que fez na Áustria. Isso não faz. E, portanto, eu acho que o Piastri tem nele próprio e num fim de semana destes um recarregar de bateria e pensar, eu tenho em mim tudo o que preciso para, em qualquer fim de semana, designadamente no Grande Prémio de casa deste meu rival, companheiro de equipa, batê-lo sem grande problema. Sim, teria acontecido em condições normais. E assumindo que esta penalização é de facto dada de forma correta ao Oscar Piastri, e vamos assumir isso a partir deste momento, pelo menos para mim, pronto, já vou desistir dos meus argumentos. Porque para ti seriam 5 segundos. Para dar alguma penalização, acho que o mínimo dos mínimos, porque deram uma reprimenda a George Russell, agora escalou um bocadinho mais, travou um bocadinho mais abruptamente e deu um bocadinho mais de problemas no pelotão atrás. Ok, 5 segundos. E Max Verstappen comentou isso. É estranho ter sido a primeira vez que foi dada uma penalização por um caso destes. Mas acho que vai ser bom para o campeonato. E acho que, assumindo que isto é um erro de Oscar Piastri, parece-me ser, tirando o da Austrália, o primeiro erro depois desse erro da Austrália e de Oscar Piastri. Portanto, ele vai se refinando cada vez mais como piloto e eu quero ver como é que ele não quer dizer chateado, mas um bocadinho mais motivado de certa forma por este resultado em Silverstone, com essa motivação, o que é que ele poderá fazer em termos de ainda ser mais frio, ainda responder mais em qualquer sessão de treinos livres, em qualquer qualificação. Eu acho que ele ainda vai superar mais como piloto depois deste fim de semana. Ali 4 voltas mostraram isso mesmo. As 4 voltas após a paragem, verdade que o Lando demora mais tempo, que há aquele problema com a roda frente esquerda, mas nas 4 voltas seguintes a vantagem duplicou. Passou 6 segundos para 13 e nessas 4 voltas o Piastri mostrou ao que vinha neste grande prémio. Mostrou também nas outras, mas sobretudo nessas 4 voltas, que depois o Safety Car 1 e o Safety Car 2 anularam, verdade, mas a verdade é que ele mostrou. E portanto,
a haver um vencedor normal neste grande prémio sem penalização, não me parece difícil acreditar que fosse o Oscar Piastri. Mesmo o Lando Norris isento na fase inicial da corrida, andou a poupar pneus, mesmo queixando-se da paragem do duplo stack, que não correu tão bem para ele comparativamente ao Oscar Piastri. Também não foi extraordinária, a paragem do Oscar Piastri também não foi, mas a dele foi pior. Acho que em ritmo houve um piloto que superiorizou durante a corrida. Mas mais do que um piloto superiorizou ao outro, houve uma equipa que dominou a toda a linha este grande prémio. Houve voltas em que o melhor dos outros ficava quase a 2 segundos. Verdade que no seco o Oscar Piastri ainda demorou um pouco até chegar, ou na fase inicial da corrida, demorou um pouco até chegar ao Max Verstappen e passá-lo. Foram 8 voltas. O Norris demorou mais 3, 4, 3. Acho que foram 3, mais 3. Mas, para além disso, McLaren embalou para um ritmo que nenhum outro carro, nenhum outro piloto conseguiu ter neste grande prémio. E talvez fosse, ao longo desta temporada, face às condições que havia na pista de constante mutação, a maior demonstração de superioridade dos McLaren neste ano. Foi impressionante. A determinada altura, era impressionante o ritmo que os dois conseguiam ter e os outros não. E é aquilo que vamos ter no resto da temporada, vai ser uma luta dentro da McLaren. Também parece que vai piorar. É óbvio que há outros carros que podem ganhar corridas, mas quer dizer, é preciso ser muito temerário para agora apostar numa vitória. Dizer que esta asa do Red Bull funcionou, que o fundo de trás, é verdade tudo isso. A McLaren está nesse campeonato há mais tempo, com um carro melhor e com 2 pilotos que têm a faca nos dentes neste momento. E mais do que isso, João, se nós olharmos para aquilo que foi o desempenho do Max Verstappen no início da corrida e depois no final, no seco, podemos pensar, se as condições do vento, da temperatura da pista, a pista estar seca, ele podia ter dado mais luta aos McLaren. Tudo isso é verdade. A verdade é que ele andou muito bem a partir do momento em que a pista começou a secar e ele montou os pneus slicks médios, mas o andar muito bem é ficar a 6 décimas dos McLaren. Aliás, o Oscar não Piastri disse isso durante a corrida. Olhámos para o posicionamento dos pilotos e dizia-me em off, eles estão a meia volta dos outros. E estavam sozinhos. E é alarmante. Fizemos referência que quando os dois McLaren estavam a chegar a Maggots e Beckett, ainda o Lance Stroll, que era o piloto que na altura estava na terceira posição, estava a fazer Wellington Straight, se calhar. Por isso é que sabem que eu estava por aí, por essa zona. Ou seja, havia não meia pista, mas havia 1/3 de pista de diferença. Haviam 35 segundos de diferença, que é o tempo que separa o Lando Norris do Nico Hülkenberg no final da prova. Pronto, e está tudo basicamente dito. Atenção, numa prova que teve 2 safety cars, verdade, um logo a seguir ao outro, teve várias paragens nas boxes, teve mudanças de condições na pista, eu preferia ter visto um grande prémio no seco. Acho que o grande prémio no seco podia ter sido melhor. Podíamos ter um pouco mais de luta. Aqui todas as batalhas, houve algumas, mas foram demasiado espaçadas no tempo. Porquê? Porque a Ferrari andou muito pior, porque o Red Bull andou muito pior. Em compensação, o Steak Sauber andou muito melhor. Sim, o Alpine conseguiu fazer pontos. Por acaso, eu percebo o que tu dizes. Eu tinha dito no sábado, preferia uma qualificação em seco e preferia. A corrida teve imponderáveis muito maiores e tiveste um top 10. Dizíamos isso também no fim da corrida. Sim, se alguém apostasse naquele top 10, merecia todo o dinheiro que ia ganhar na aposta. Porque quer dizer, aquilo foi assim. Eu sou daqueles que não gosta das desistências, não gosta dos abandonos por toques, gosta de uma classificação pelo valor do carro e do piloto. E aquilo que aconteceu... Atenção, o Nico Hülkenberg faz uma corrida extraordinária e o Sauber foi muito mais eficaz do que nós podemos imaginar. Era o que eu ia dizer, é o valor do carro e do piloto naquela pista, naquelas circunstâncias. Não é em laboratório, se for em túnel de vento, seguramente ganha sempre o mesmo. Não nos podemos esquecer, e já vamos falar sobre o Nico Hülkenberg, ele parte verdadeiramente de último. Isso. Era o último carro na grelha de partida. Visto que o outro não começou, era literalmente Exatamente, era literalmente tivemos outros casos. O Leclerc para logo na volta de formação da grelha, o George Russell para logo na volta de formação da grelha, o George Russell faz uma corrida melhor que o Charles Leclerc, que inventou uma corrida que ninguém percebeu e teve comportamento, ele sim também, não merece penalização obviamente, mas muito errático ao longo de toda a prova, e são dois pilotos que em condições normais estão pelo menos no top 8, ou se quiserem no top 6 e não estavam, mas a culpa aí é deles e da equipa. Mas depois há outras situações em que de facto a chuva trouxe-nos essas novidades, trouxe a prova extraordinária do Nico Hülkenberg, trouxe a prova extraordinária do Pierre Gasly, trouxe um Lewis Hamilton não conseguir apanhar com um Ferrari e um Sauber, que por acaso até tem o mesmo motor. Prova extraordinária do Lance Stroll. Uma prova extraordinária do Lance Stroll. Lá à frente. Exatamente. Isso. Portanto, há essas situações. A minha dúvida é, no seco teria sido melhor? Acho que na luta pela vitória, não. Mas no resto,
Talvez sim. Nós já vamos focar também nas outras equipas. Gostava só de falar um bocadinho também sobre Lando Norris e da importância. Ele que no final do Grande Prémio dizia ao Jason Button e depois também disse-nos a nós que era muito especial vencer este Grande Prémio. Tinha sido especial vencer no Mónaco, mas era também muito especial vencer aqui em casa. So I mean, it means more than any other race I won. I mean, Monaco was special, but this is another level. So just because of the atmosphere, the people I have here, maybe as a track, it's cooler to win in Monaco, but as an atmosphere, as a place, here it beats it every day. So yeah, very, very happy, very proud of everyone, and happy that I just got to share it with so many people. As declarações de Lando Norris, o quão especial foi vencer em casa, foi a 8ª vitória de Lando Norris na carreira, foi a 4ª esta temporada e isto demonstra também aquilo que está a ser a consistência de Lando Norris este ano, pelo menos em termos de grandes prémios, porque leva também 4 vitórias, é metade daquilo que já alcançou na carreira. E havia depois também este lado muito especial, o lado de ter a família toda no paddock. E Lando Norris já tinha cumprimentado praticamente toda a gente da equipa, o pai, inclusive o próprio Zac Brown. Foi à pesagem e quando está a ser pesado e o Joe Bauer, comissário da FIA, está a olhar para o peso do piloto, o Zac Brown vai lá e diz-lhe qualquer coisa. Nós no momento não entendíamos o que era. É isto. É o abraço de um piloto, de uma mãe, feliz com o que acaba de conquistar. Este é o momento em que a mãe diz-lhe, desfruta, tu mereces tudo o que está a acontecer. E esta temporada tem sido uma temporada de altos e baixos, e nós fomos falando disto. O Lando Norris, por vezes, é muito duro para com ele mesmo, que falhou muitas vezes, essencialmente aos sábados, em qualificação. Parece estar a começar novamente a sair por cima. Sim, parece que sim. 2 vitórias consecutivas, que era o que ele precisava. Estava atrás de Oscar Piastri, aliás, continua atrás de Oscar Piastri no campeonato, mas reduziu em 14 pontos nas últimas 2 corridas essa diferença. Ainda está a 8, é um fim de semana sprint em Spa e, portanto, ganhando e dependendo só de si no próximo Grande Prémio, ganhando as 2 corridas, consegue recuperar essa liderança do campeonato. Mas sim, é um Lando Norris muito mais confiante depois destas 2 vitórias. Parece que também ali, antes da Áustria, fez ali um pequeno trabalho, não sei se psicólogo, alguma coisa do género, para chegar mais forte, com um mindset diferente. E viu-se logo desde que se atou no carro no FP2 na Áustria que se sentia diferente. Aqui a Silverstone, se calhar com um bocadinho mais de pressão de correr em casa, não conseguiu também, mas acabou por ganhar e somar os pontos máximos, que isso é o mais importante para ele. E conseguiu o sonho que tanto queria, que era vencer em casa. E acho que agora a aura está lá em cima, tem mais uma cicatriz no nariz para fazer companhia à outra, mas das celebrações também. Sim, mas acho que é um Lando Norris que vai dar luta ao Oscar Piastri e vice-versa. E um Lando Norris que está mais sorridente. O Eduardo dizia no lançamento do fim de semana, e nós brincámos com isto durante a transmissão, o Eduardo Moreira, que faz normalmente as coordenações da Fórmula 1 na nossa equipa, dizia: o Norris vence este fim de semana. Ele chegou aqui com um sorriso. Nós às vezes falamos do novo fundo plano, da nova suspensão, da nova asa. O Eduardo disse: não, ele vai vencer porque vem com um sorriso. E até aí se nota o sorriso de Lando Norris, mesmo antes de vencer o Grande Prémio de casa. E consegue, pela primeira vez este ano, ganhar 2 grandes prémios. A luta entre os dois está muito empatada. Apesar de haver 8 pontos, mas 8 pontos é relativamente pouco quando há tantos ainda por atribuir. Há 5-4 em vitórias, há 10-10 em pódios. É interessante, são 20 pódios McLaren e 24 possíveis. Só para termos uma ideia daquilo que este McLaren vale. Há 4-3. 1-2 da McLaren. Sim, mais 1-2 da McLaren, mais uma pontuação máxima. É a 4ª vez este ano que eles conseguem pontuação máxima. Em poles há 4-3. Na qualificação no frente a frente há 7-5 para o Piastri, é a maior diferença. Depois, em corrida há 6-6 entre os dois. E em pontos há os tais 8 com vantagem para Piastri. Portanto, há uma ligeira vantagem para o Oscar Piastri. Há uma coisa que também temos de dizer. Neste Grande Prémio, os 2 carros não estavam iguais. E se calhar nestas condições o carro de Piastri funcionou mais. A asa traseira não era igual e a suspensão de frente continua a ser, no caso do Oscar Piastri, a antiga,
ou com os pontos de ancoragem na versão antiga, talvez seja melhor dizer assim, e com os fairing, com aquelas proteções aerodinâmicas dos braços de suspensão diferentes, o Lando Norris tem a mais recente, está a gostar mais desta. Portanto, os carros não foram rigorosamente iguais, mas dá-me a sensação que aquilo que o Piastri fez durante a corrida foi mais no braço, e até a forma como no final vai buscar alguns segundos da penalização foi mais no braço, e também por isso talvez merecesse mais ganhar este grande prémio. Mas teve a penalização, e a penalização, na minha opinião, é justa, e portanto a vitória cai no colo, mas num colo que também trabalhou para isso, do Lando Norris. Está tudo dito quanto a esta vitória de Lando Norris e a esta penalização de Oscar Piastri, que fecha este grande prémio na segunda posição. Já há pouco ouvimos também um bocadinho de brief do... Ainda bem que apontas. Já há pouco ouvimos um bocadinho de brief do Max Verstappen. Já lá vamos. Porque houve Uber Eats no paddock de Silverstone. Isto porquê? Porque a Sauber normalmente, e é normal, não é? Não vai preparada, carregada de champanhe, de espumante, o que quer que seja, para os grandes prémios. Quem tinha? Mercedes e Aston Martin, que decidiram ir até à motorhome da Sauber e entregar umas garrafinhas para que eles pudessem celebrar. Porque 239 pódios depois... Pódios. Quem lhe dera. Era bom, era. 238 grandes prémios depois, Nico Hülkenberg finalmente chegou ao pódio. Mas tenho uma coisa a dizer. Nico, se era para ganhar um Lego, candidatavas nos giveaways da DAZN, porque foi ao pódio. Mas ele ficou satisfeito. O primeiro pódio da carreira dá-lhe um Lego. Mas diz que a taça vai ficar para a filha. Há uma imagem espetacular. O Lando Norris e o Max Verstappen foram no mesmo avião, que é o avião do Max Verstappen, e às chegadas... O Hülkenberg estava a filha e a mulher e o cão, e a forma como a filha recebe... O cão também é famoso. Recebe o pai é genial. É uma imagem extraordinária que demonstra a felicidade, que é engraçado. O Nico Hülkenberg é muito expansivo, para além de ter aquele cabelo extraordinário, é muito expansivo, e ontem a coisa foi tão surpreendente, e a coisa é terminar no pódio em Silverstone, quando ele não estava nitidamente à espera, que eu acho que ele, nas imagens de televisão, nas declarações que fez após a corrida, não teve a capacidade de festejar como eu acho que por dentro estava a festejar. É que a última vez que o Nico Hülkenberg tinha ido ao pódio tinha sido há 10 anos, nas 24 horas de Le Mans. Quando ganhou. E antes disso não tinha ido ao pódio. Ele fez outra corrida de protótipos, preparando essa edição de Le Mans com a Porsche em Spa, não foi ao pódio. Mas há 10 anos que ele não subia um pódio. E isso tem algum significado. É o primeiro piloto a conseguir o primeiro pódio na Fórmula 1 depois de ganhar as 24 horas de Le Mans. Nunca tinha acontecido há 52 anos que um piloto tão idoso, 37 anos de idade, tão idoso com 37 anos de idade, meu Deus, não conseguiu o primeiro pódio tão tarde em termos de idade. O George Russell tinha feito com 39 o primeiro pódio no Grande Prémio de Espanha em Barcelona com o Up Shadow. Já agora, se nunca viram o Up Shadow, vão ver que é um carro muito bonito, em 1973. Portanto, há uma quantidade de recordes, muito mais do dobro dos grandes prémios que o Carlos Sainz tinha demorado a conseguir o primeiro pódio, era o recordista até agora, com 101. Há uma série de recordes incríveis que o Nico Hülkenberg bate. Nem todos estes recordes são bons, mas pelo menos ele agora já pode dizer: eu já tenho um pódio, está concretizado um sonho. E por isso é que ele não comemorou, acho eu, porque foi tão surpreendente. Não tem a ver com o tempo que demorou, tem a ver com isto é verdade, está-me a acontecer. Sim, mas não é só isso. Há uma grande discussão nas redes sociais, porque os dois pilotos estavam com ele e toda a gente diz isso, mas ele merecia um melhor pódio. E lembramos todos da primeira vitória do Maldonado, que está às cavaletas do Alonso, certo, mas está às cavaletas do Alonso e do Raikkonen, creio, e do primeiro pódio do Antonelli no Canadá, em que o Verstappen e o Russell, de todas as pessoas que não são propriamente os melhores amigos, se viram para o piloto italiano e comemoram com ele. E aquilo que se diz, enfim, vamos tirar deste dramatismo habitual também das redes sociais e de pessoas que não fazem ideia do que estão a falar, porque não conhecem aquelas pessoas. É verdade que os dois pilotos da McLaren estavam tão entretidos na sua própria vida que não deram tempo, e não estou com isto a criticar nenhum dos dois. O Piastri, aliás, falámos sobre isso no pós-corrida, o Henrique salientou isso, a primeira coisa que faz é dizer que é o dia do Nico Hülkenberg e, portanto, vamos comemorar o pódio dele. Não é o sentimento que lhes falta. Eu acho que eles lá em cima, de facto, estavam tão absorvidos naquela batalha, nisso tudo que nós falámos,
que não foi um pódio particularmente E há um alegre. piloto que o ganha contrasta- pela primeira vez em casa, que também tem um peso grande, não é? Certo, independentemente de tudo isso contrasta um bocadinho com o sentimento de todo o paddock e o nosso sentimento, que é o de alegria completa. Aliás, também dizíamos isso no fim da corrida, tirando o Hamilton, que queria ter ficado em terceiro lugar, mas que terá ficado contente pelo Nico Hülkenberg. Eu acho que não há ninguém que não tenha ficado contente com o pódio dele. Duvido. É uma E pessoa... vimos a imagem do Bortoleto, companheiro de Sim, equipa, que sim. normalmente são os primeiros adversários a Absolutamente. correr para ir fechar Absolutamente. com o Nico Hülkenberg. O Bortoleto nos tinha dito no arranque do Grande Prémio. Este é o Nico Hülkenberg, já ao telefone com a filha, numa videochamada. É o Bortoleto que traz o telemóvel. Ele está aqui a fazer uma videochamada para o Mónaco, onde estava a mulher e a filha tinham ficado em casa. E o sorriso. Ele Há aqui, momentos incríveis até na pista, antes olha, do final da prova. este é o champanhe da Mercedes. Eu por acaso tenho aí uma dúvida para te colocar, peço desculpa, porque isso eu tinha lido isso a Mercedes, mas tu disseste que a Mercedes e a Aston Martin. Sim. Por que a Aston Martin leva champanhe para os grandes prémios? Se esse Nick Sauber não estava à espera disso, a Aston Não Martin levou. estava. Também estava esteve do bem outro lado. encaminhado. Eles estão do outro lado da rua, eu sei do outro disso. lado da rua. Não, certo, ia acontecendo, mas eu nesse caso até acho que eles deviam ir pedir o champanhe emprestado a alguém e não estou com isto a ser cáustico. Sabem que eu tenho uma preferência pessoal por um piloto que gostava que tivesse pódio mais vezes na Aston Martin, mas caramba, não tem sido provavelmente expectável. É generoso da parte das equipas e eu fico contente com isso. Não há futebolização da Fórmula 1 e isso deixa-me muito contente. Essa é a parte aqui que melhor. se vê o E na lado... pista, antes dos pilotos chegarem ao parque fechado, ou ao parque dos três primeiros, no caso do Nico Hülkenberg, o Max passa por ele, festeja com ele, e outros pilotos Eles são fizeram isso. amigos. Eles são amigos. Mas mesmo... Eles partiram várias viagens de avião. É sim, de certeza absoluta que nas conversas que os pilotos que estão, e que são uns eleitos, são só 20, ou se quiserem 21 este ano, de certeza absoluta que Vamos este para o tema, 22. mas pelos vistos, o tema Nico Hülkenberg não ter um pódio é um tema Sim, recorrente. recorrente. Tenho dúvida E disso. se calhar até, deixa-me usar a palavra, com certo gozo por parte dos outros, é óbvio que sim. Mas sabes que até mesmo ele não sabia muito bem quantos grandes prémios tinha feito até alcançar pódio. No entanto, não é isso que vamos ouvir agora da boca de Nico Hülkenberg, vamos ouvi-lo falar sobre aquilo que foi a corrida. Porque a determinada altura, Lewis Hamilton, que estava a correr em casa e queria, no mínimo, o pódio, esteve a morder-lhe os calcanhares, mas o Nico Hülkenberg, como dizia o Daniel Ricciardo, assegurou. I think we made perfect calls on every time we pitted. I think we couldn't have done any better. Then we made no mistakes. We didn't go off the track. We didn't lose any time anywhere. So somehow others did, and we kind of just sneaked through, and we were there and kept it. So yeah, pretty crazy and incredible. No, the last lap actually was chilled because I had 5 seconds over Lewis, and it was like, okay, that's easy, that's fine. But the 3, 4, 5 laps before, he was chasing me, and then I was like, I had one lap in turn 7 where I had a bit of, I hit a wet patch and I lost second or something, and I was like, oh Jesus, here we go. And I knew obviously Lewis, in the home race, he really wants this, and I was like, but I really need this too, so stay away. We were both, I think, flat out pushing, which is tricky in these kind of damp conditions, so that's why it was intense. And after the race, my mouth was so dry, I could barely talk. As declarações de Nico Hülkenberg, piloto da Sauber, que fez o terceiro lugar e finalmente conquistou um pódio. É verdade que foi um pódio que se calhar foi possibilitado. Ele ultrapassa Lance Stroll, Stroll estava a rodar na terceira posição, à volta 35. Ele ultrapassa Lance Stroll e consegue com isso deixar para trás o piloto da Aston Martin, que estava à procura de mais um pódio na carreira. O Nico Hülkenberg tinha como melhor resultado 3 quartos lugares na sua carreira na Fórmula 1. Agora este é o melhor resultado. É verdade que se calhar é um pódio que é permitido pelas condições climáticas, mas a verdade é que este rapaz já merecia e fez um corridaço, porque não é a primeira vez que sai de lá de trás e que termina nos pontos. Eu acho que mais que um corridaço, ele está a fazer uma temporada extraordinária. É assim uma espécie de vinho do Porto. O homem vai melhorando com a idade e, portanto, se é assim aos 37, quando chegar aos 45, cuidado com o Max Verstappen. Ele era um bom vinho normal quando era novo, Sim. depois passou ali por uma altura menos boa e agora. Não sei se passou por uma altura menos boa. Sim, mas é uma prova interessante de como às vezes a vida, sobretudo a vida no desporto e nos pilotos em particular, tem que se cruzar com o momento certo e com a altura certa. Quer dizer, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro piloto que passa por uma carreira francamente difícil e depois de repente aquilo acende. O Jenson Button foi quantas vezes
foi proscrito, não é proscrito no sentido de ser expulso da Fórmula 1, mas teve com a carreira acabada não sei quantas vezes. E, no entanto, chegou à mais improvável das equipas e tornou-se campeão do mundo. É verdade. É verdade. Só em relação ainda também ao Hülkenberg, fez um trabalho extraordinário, mas também de realçar, porque ele não tomou as decisões sozinho. A Sauber também teve que tomar decisões, ainda para mais nesta corrida, em parar na altura certa, para trocar para os pneus certos, é importantíssimo. E mesmo o pit stop em si, 2, 3, 4 décimas, às vezes 1 segundo, que outras equipas podem perder, eles não perderam. Estiveram sempre lá, não falharam, e isso foi importante também para o Hülkenberg ter feito este resultado. E como vocês disseram, está em crescendo, está cada vez melhor, e vimos quando a pista secou, haveria carros teoricamente mais competitivos, ele conseguiu se manter. Também é a Sauber a melhorar nesse aspecto. Com chuva é diferente, o parafuso atrás do volante faz mais diferença que o monolugar, mas quando está seco, o carro tem que estar lá para o piloto conseguir levá-lo até esses resultados de relevo, e o Sauber estava contra o Ferrari de Lewis Hamilton, que não conseguiu chegar-se com tanta velocidade como se pensava à traseira de Nico Hülkenberg. Há um momento na corrida do Hülkenberg que pode dizer-se que foi quase decisivo, que é a paragem para trocar primeiro que todos os outros. Estamos a falar dos pilotos que ficaram à frente na corrida, do primeiro jogo de intermédios para o segundo jogo de intermédios. Ele faz isso 2 voltas antes dos demais, que depois ficaram à sua volta na classificação, e isso é importante. Mas vocês já o disseram, isto é um crescente de forma do Sauber Audi, se quiserem, que permite ao Nico Hülkenberg ter feito nos últimos 4 grandes prémios mais pontos que o Max Verstappen. E essa é uma história que podemos explicar de 1001 maneiras, inclusive pelos erros, ou o erro, sobretudo um erro do Max Verstappen nesta corrida. Mas temos de dizer, são 31 pontos, são muitos pontos. Mais, o Nico Hülkenberg, nos últimos 8 anos, não tinha estado 19 voltas no top 3 das corridas, e esteve 19 voltas no top 3 da corrida. Os últimos 8 anos, somados, não é por ano, é somados. Sim, portanto, ele fez um interregno. Verdade, fez o interregno, mas andou com o Racing Point, quando o Racing Point era competitivo. O Mercedes-B, não é? O Mercedes-B. E não o conseguiu. E agora está a conseguir. Está a casar muito bem com este Audi, sobretudo em corrida. Não foi feliz na qualificação. O carro continua a ter um motor Ferrari, te chamas de Audi, não consigo perceber. Eu sei. Mas aquilo é um Audi. Contigo. É um Audi. Mas ele viu o posse da Audi a dar os parabéns ao Nico Hülkenberg. E acho muito bem que tenha dado. A Sauber no próximo ano é Audi. Mas se nós olharmos para o ritmo de corrida dele, é muito bom com os pneus intermédios, com os pneus slicks. Não é tão bom, mas é suficientemente bom para deixar atrás de si um pelotão que é liderado por um Lewis Hamilton. A Ferrari cometeu um erro e começa-se a perceber que sim, ao montar os pneus macios para a última parte da corrida, se calhar com os médios, como a Aston Martin, não teria sido fácil ao Nico Hülkenberg conter os ataques de Lewis Hamilton, mas a verdade é que num conjunto de circunstâncias em que o piloto também é importante, deu este pódio. Já que falas da corrida de Lewis Hamilton, por que não irmos também às declarações do piloto britânico? Ele sabia, admitiu, disse-o várias vezes ao longo deste fim de semana, que seria especial nem que fosse conquistar um pódio. Até brincava, dizia, não estou habituado a ver tanta gente de vermelho nestas bancadas a apoiar-me. Ora, Hamilton estava à procura desse pódio, tal como fez referência há instantes o Nico Hülkenberg, mas a verdade é que terminou na 4ª posição. E durante o fim de semana ouvimos, em alguns momentos, Hamilton a queixar-se do monolugar. Queixou-se também durante a corrida e no final continuava a dizer que este é um monolugar muito difícil de pilotar. I can't even describe just how difficult and how tricky the car was to drive today. I mean, I think it's for everyone, but in particular, I think this car particularly is one that doesn't like those conditions. It's very on the knife edge, and definitely need to do a deep dive into the mechanical setup of this car, the mechanical build of this car for the future, because it shouldn't behave like that. Hamilton, o construtor de monolugares, porque diz que é preciso olhar para a configuração mecânica deste carro para que ele não seja um carro tão difícil de pilotar à chuva.
Agora sou eu, há bocadinho foste tu que fizeste a pergunta genérica, agora deixa-me ser a mim um generalista e dissecar isto um bocadinho como se estivesse a fazer uma autópsia, separando as coisas. Vamos começar pela corrida, propriamente dita. Excelente fim de semana para o Hamilton, motivação, boa corrida. Era uma corrida para ele, adivinhar as condições, saber quando para, quando não para, onde põe o carro, onde não põe. Estava tudo feito para ele ter um bom... Tudo feito não é preparado, ou seja, as condições estavam reunidas para que a mestria dele, a experiência dele, a qualidade dele, a motivação dele lhe dessem um bom resultado. E deram. E ele faz duas ultrapassagens incríveis, certo. duas antologias. A primeira, então, sim, uma coisa Dupla ultrapassagem excelente. Só me lembrava da voz do comentador a dizer que ele passava, como fez em 2022, creio. Passou 2 carros e depois foi passado outra vez. Mas pronto, adiante. Isso tudo estava feito e é um fim de semana positivo para o Lewis Hamilton. Não há maneira de dizer outra coisa e eu quero dizer isso porque foi, de facto, um fim de semana extraordinário. Ganha a batalha interna dentro da Ferrari, quer dizer, ele não derrotou o Leclerc derrotou-se, limpou o chão com o Leclerc, deixou o Leclerc noutro condado, literalmente, e isso é importante para ele e para a motivação dele. Dito isto, é um 4º lugar, caramba, e o 4º lugar é o primeiro dos que não... Um destes à frente. Isso, e portanto, isso há de lhe causar um amargo de boca que eu espero que, como para o Piastri, sirva de motivação adicional. A Ferrari, ainda por cima, sai deste fim de semana com notas positivas, eu diria que sim, ou seja, a evolução da Áustria confirma-se aqui, a Ferrari está melhor, ainda não tem suspensão nova, se a suspensão nova casar com tudo isto, vamos ter Ferrari, e o Stella diz isso durante o fim de semana, se a Ferrari recuperar e for nos der luta, vamos ter um campeonato bem interessante até ao fim, do ponto de vista dos construtores, creio, não do ponto de vista dos pilotos, apesar de a McLaren ter mais do dobro dos pontos da Ferrari, mas enfim, é o que é. Agora, não deixa de ser a Ferrari que entrou neste campeonato com aquela expectativa toda a festejar um 4º lugar, e isso diz muito da equipa, não é do piloto. O piloto tem um fim de semana que não há nada a apontar, faz um fim de semana excelente e tudo mais. Se ele tem que conversar com as pessoas que vão fazer o carro para 2026 para dizer aquilo que ele quer do carro, acho bem que faz, acho que é um bocadinho tarde, e não sei se acho que o Lewis Hamilton é melhor piloto do que provavelmente engenheiro, e com isto volta à tua pergunta original. Acho que aquilo que ele quer dizer é, eu tenho que ter mais peso dentro da equipa, e para 2026 as coisas têm que correr um bocadinho mais como eu quero, e não exatamente neste one-stop shopping que eu caí enfim, caiu colchoado para alguns milhões de dólares. Mas o Frederic Vasseur dizia que a Ferrari este fim de semana tinha o ritmo da McLaren. O que ele diz pode não ser bem a realidade. O Horner também diz que vai buscar o Oscar Piastri como plano B se o Verstappen sair. Vale o que vale. Deixa-me só dizer-te uma coisa, e isto obviamente não são palavras minhas, não conheço, mas pessoas que já trabalharam com o Lewis Hamilton na Mercedes, outros pilotos que foram meus companheiros de equipa, dizem que ele é muito bom engenheiro, que ele entende muito bem o comportamento do monolugar e sabe exatamente o que pedir para ter o que quer. Agora a questão é, parece que dentro da Ferrari as coisas não estão muito bem ligadas e não há uma máquina tão bem oleada como era na altura da Mercedes. A equipa em Inglaterra? Não. Isso já tentaram e não funcionou. Já tentaram particularmente. Quer dizer, deu uma coisa boa. Está à procura. Deu uma fábrica de secretários e mobiliário de secretário que é espetacular. E uma caixa semiautomática bem interessante. Mas estás a falar de Fórmula 1, eu estou a falar só do homem que fez isso tudo e que transformou a fábrica da Ferrari numa fábrica de móveis, que é o que ele faz hoje. É o John Barnard. Bom, vamos lá ver. A Ferrari e o Lewis Hamilton, sobretudo, foi vítima das condições do domingo. Das condições do tempo. Porquê? Porque a Ferrari conseguiu, com este novo fundo, resolver o problema de não pôr o carro abaixo. O que leva a entender que os problemas da caixa de velocidades e da fixação da suspensão da caixa de velocidades que vão levar a esta evolução para Spa, talvez fossem uma parte só da razão. O fundo plano não estava a dar o apoio, o fundo em asa não estava a dar o apoio necessário, e o carro, quando era colocado muito baixo, fazia o proposing, era salto e tal. O que aconteceu aqui? A Ferrari usou e abusou o carro baixo durante a qualificação. E eu acho que foi o Henrique, durante a qualificação, que dizia, mas eles desta vez não estão a passar por cima dos corretores tão bem. O carro saltava em cima dos corretores. E um carro baixo, o Henrique sabe disso melhor do que um carro duro para mais, nestas condições de piso molhado não funciona tão bem. E esse foi talvez o problema da Ferrari. Quando o Fred Vasseur diz que o Ferrari valeria o McLaren neste grande prémio, não vamos ter hipótese de confirmar, talvez valesse no seco. E aqui o meu talvez é muito comado.
talvez fosse o melhor dos outros, e aí eu já não ponho o talvez. Ele no final da Acho corrida que nem no no seco chegou ao Hülkenberg, ok, Pronto. com um pneu diferente, Era um que acho pneu que macio, perdeu vida logo a seguir às 8 voltas. nem sequer era novo, era um pneu já com 3 voltas feitas. Sim, mas portanto. vamos assumir que um Ferrari em condições normais teria, mesmo com o pneu Pronto. errado, apanhado um steak sour. Mas, lá está, eles precisariam de uma pista totalmente seca, com uma temperatura diferente, para chegar a essa situação em que podiam estar mais perto. Eu devia que tivessem dado luta aos McLaren, mas tivessem ficado mais perto, e talvez lhes tivesse acontecido o mesmo que aconteceu na Áustria, que é aquele pelotão de terra de ninguém, Certo. atrás dos carros da equipa do Hawking. Acho que tudo jogou nesse aspecto contra a Ferrari, e concordo contigo, o Hamilton fez um fim de semana muito, muito bom, que se calhar até merecia um pódio. Sim, Por tudo aquilo que ele fez. merecia durante mais a aqui corrida. do que na China. Só Sim. aquele pequeno erro na qualificação que podia ter dado se calhar a primeira Certo. linha da grelha. Não E sei podia se- ser completamente diferente. Não sei se teria tido influência, talvez não, mas Mas mesmo Ferrari... assim fica à frente do companheiro de equipa, o que não tem sido todo habitual. Não, Mas aí eu acho que foi mais o Leclerc que perdeu a corrida do que o Hamilton. Não é corrida, na qualificação, estou a falar da qualificação. sim, Mesmo sim, com esse erro, fica à frente do companheiro de mas equipa. o Leclerc teve um verdade. fim de semana em crescendo. Assim, perdeu-se. Sabes o que é engraçado? É que o Vasser também diz outra coisa. Diz que a corrida correu mal, de vários pontos de vista. Um deles é terem perdido o sinal de GPS do carro do Hamilton e passaram metade da corrida sem saber onde é que estava o Hamilton. Verdade. Na realidade, quem perdeu o GPS foi o Leclerc, porque ninguém sabe onde é que ele estava. Ele próprio também não sabe. Portanto, é engraçado que a tecnologia não ajudou o Hamilton, mas a tecnologia mental desajudou o Leclerc. O GPS agora evita saídas de pista. Não, ainda para não- encontrar um caminho. ainda não- Bem, há quem diga que os carros são conduzidos através das boxes, de modo que nunca se sabe. Telecomandados. Não, mas de facto o Ferrari, em condições normais, teria ficado atrás dos McLaren. Não conseguiu. O Ferrari do Lewis Hamilton. Eu tenho dúvidas mesmo no seco, o Charles Leclerc, da forma como ele abordou este grande prémio. Verdade que tem aquela decisão que eu acho que é da equipa e não dele, parar imediatamente. O George Russell resolveu isso melhor do que o Charles Leclerc, cometendo menos erros que o Charles Leclerc. O resultado final, pois também não é fantástico, não é? É o pontinho que sobra, mas pelo menos há um pontinho que sobra. Não é o que aconteceu ao Charles Leclerc. E o Hamilton, tal como, por exemplo, o Max Verstappen, travaram uma intensa batalha em pista com um piloto que fecha novamente nos pontos. Nós já fizemos referência aqui, falamos de Pierre Gasly, que fechou em sexto. Antes de irmos ao Pierre Gasly, vamos então, finalmente, a esta corrida de Max Verstappen. E a Red Bull está numa fase tão negativa, que pela primeira vez, os seus, ou há muito tempo, que não acontecia, um dos seus dois pilotos terminar 2 grandes prémios consecutivos no último lugar dos pilotos que se qualificaram ou que terminaram o grande prémio. Não foi um fim de semana fácil para Max Verstappen. Percebíamos o porquê dele dizer que não queria a chuva para domingo. Teve a situação do meio peão, mas foi um Max que também se queixou muito do monolugar. Foi uma Red Bull demasiado crente de que domingo não traria chuva. Talvez, só lhes perguntando, eu acredito que em termos de simulações todas que fizeram, daquilo que foram afinando ao longo do dia de sexta-feira e também na manhã de sábado, acreditavam que aquilo era um lugar mais rápido, assumindo uma pista seca. E Max Verstappen disse, quando lhe perguntaram, quer-se chuva, ele disse, nem pensar nunca na vida, e a Max Verstappen a dizer isto, porque normalmente é sempre o piloto que se dá bem nessas condições. E eu acho que a corrida que ele teve, que foi desastrosa, na minha opinião, no domingo, prova isso mesmo, que não foi de todo um setup a pensar que iria chover. Mas pronto, acho que ainda assim, depois no final, com a pista mais seca, pareceu que ganhou bastante andamento. Em relação ao Lance Stroll, acho que nas últimas 6, 7 voltas ganhava à volta de quase 2 segundos por volta naquelas condições. Se calhar também o Aston Martin não ser o carro mais competitivo, mas somou pontos suficientes. Mas é aquilo que o João disse, nos últimos 4 grandes prémios o Max Verstappen somou menos pontos que o Hülkenberg, e isso A diz Red bastante. Bull somou menos pontos que o Hülkenberg, com o Tsunoda também não somou nenhum, não é? Portanto, não ajuda. Vamos lá ver, porquê que a Red Bull foi neste caminho? Porque por aquilo que vimos na sexta-feira, qualquer que fosse o caminho que não fosse este era pior. E eles vão por este caminho, porque o carro de facto com mais asa não andava e dava problemas. O piloto entrava por uma curva, tinha subviragem, na outra a seguir tinha subviragem, e às vezes começava a curva com o carro a fugir de frente e acabava com o carro a fugir de traseiro. Portanto, o carro não era guiável. E o Max salientou isso. E depois descobriram ali aquela mínima janela de funcionamento, com pouca asa, com a tal asa tipo Monza, uma asa de um circuito de muito pouco apoio aerodinâmico,
usaram a velocidade, usaram o vento a favor deles e aquilo correu muito bem na qualificação. Eles sabiam que se fosse no SIC, atenção, que quando eles fazem esta opção, havia 20% de hipótese de chover e aquilo que se previa em termos de chuva era chuva fraca. E depois caiu um dilúvio, ou 2. E, portanto, aquela afinação daquele Red Bull não servia para aquelas condições. Mas foi um risco calculado. Lá está, não me parece que eles tivessem carro, mesmo que tivesse sido no C com 30 graus de temperatura, nos faltam mais de 30 graus, para lutarem diretamente com os McLaren. Mas podemos ter essa dúvida. Eles ainda puseram a hipótese que com a chuva fraca, ou seja, uma chuva que caísse, mas rapidamente a pista secasse, aquelas 2-3 voltas em que a pista não ficava molhada, havia aderência suficiente naquele carro e mais ainda velocidade naquele carro para mesmo assim ser uma afinação positiva. Com um dilúvio, com um carro baixo, com um carro sem apoio aerodinâmico na traseira, a funcionar basicamente com aquilo que o fundo lhes dava, não, até porque com a chuva o raio da água passa lá por baixo e faz assim uns canais estranhos e lá se vai o apoio, portanto... Canais estranhos foi a melhor expressão deste programa. Para falar no neerlandês. Bem, com chuva, portanto faz canais estranhos com chuva, é engraçado, sim, é tudo isso, é engraçado. Enfim, o João já disse tudo da técnica, o Henrique já disse tudo do ponto de vista do piloto. Eu acho que a única coisa que sobra dizer aqui é que de facto a Red Bull está numa posição em que tem que arriscar tudo, foi por isso que tomou a opção que tomou no sábado. A Red Bull de 2023 conseguia viver confortavelmente com chuva ou sem chuva, porque era a McLaren de hoje para um domínio maior, não que o carro fosse mais eficaz, mas a distância para os outros era maior ainda. E portanto, uma equipa nessa posição como a McLaren está, não tem que arriscar, tem que se defender. Não arriscou? Isso tem que se defender. Uma equipa na posição em que está a Red Bull, que não está assim tão longe, porque depois a discussão é muito extremada, como é tudo hoje em dia. As pessoas dizem logo, bem, ele não ganha, tem um trator e faz a pole position com um trator. O Max Verstappen é um piloto extraordinário. Falando das coisas com alguma calma, com uma análise ponderada, eu acho que podemos dizer que o plantel de 20 neste momento é quem está porventura em melhor forma. Não é o melhor, não há melhor de sempre, há 75 anos de história, há tanta coisa diferente, mas está num ponto de forma extraordinário. O facto de estar nesse ponto de forma não permite, apesar disso, fazer pole position com o Sauber. Quer dizer, não vai acontecer em condições normais, portanto o carro tem que estar relativamente perto dos da frente para isso. A importância do piloto é extraordinária, faz uma volta perfeita, não me cansei de elogiar, não sabe, não me canso hoje, mas também não vale a pena dizer que o carro é um trator, porque não é um trator. Agora, não é todo um carro para andar ao nível dos McLaren e fazer essas pole positions de vez em quando espanta-nos a todos. Mas isso obriga, dar-lhes esse bocadinho de esperança que dão as qualificações e as corridas às vezes, a arriscar tudo num determinado sentido. Tem que pôr as fichas todas naquele lado, e foi o que fizeram. E isso deu errado. E são muito bons a fazer isso. A maior parte das vezes dá certo. E quando dá certo, estamos todos a elogiar a Red Bull por ter feito uma coisa. De onde é que saiu esta vitória? Esta vez deu errada. Isso acontece. Desta vez o São Pedro não quis colaborar de maneira nenhuma. Tirou, digamos que eles lançaram os dados e não havia proteção na mesa e os dados foram logo para o chão. E portanto... É o que é. E por isso Imola cometer um erro de pilotagem. Exatamente. O que não é uma coisa habitual. Não é uma coisa muito habitual. Numa situação ainda mais... Não foi só um erro, foram vários. A saída ali de Megats e Beckett. Sim. Não, eu estou a falar daquele foi visível. Sim. Aquele momento em que o Piastri, aqueles momentos em que o Piastri está a persegui-lo, estávamos todos a ver a corrida e a ver o Max a fazer drift à saída das curvas. Mas temos de tirar o chapéu àquelas primeiras 8 voltas. Certo. Tivemos ali bons momentos de condução de um e do outro, mas o Max conseguiu defender-se e viu-se logo aí que o Red Bull estava com um problema que é como é que eu vou gerir estes pneus? Sim. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Mas isso já tínhamos visto na Austrália, não é novidade. Os pneus e gerar a tal downforce pelo fundo. Sim. É preciso velocidade para isso. Foi à chuva, quando a chuva caiu forte e quando não houve safety car na altura da chuva forte, era desastroso ver aquilo que o Max Verstappen não conseguia fazer, e o Tsunoda então... E o Verstappen, que como sabemos é um pilotaço. É exímio. Sim. À semelhança de Lewis Hamilton, também de Lance Stroll, se calhar, são os pilotos que melhor se dão, Alonso também, mas que melhor se dão nas condições que... Rainmasters. Sim, tínhamos naquele instante. Estamos a chegar ao final, não sem antes analisarmos também aquilo que foi o Grande Prémio de Pierre Gasly, de Lance Stroll, de Alex Albon, de Fernando Alonso e de George Russell. Gasly vai sendo aquela luzinha que vai iluminando a Alpine. Uma Alpine que, entretanto, parece já existirem conversações com Toto Wolff, entre o Flávio Briatore e o Toto Wolff, para que Valtteri Bottas vá lá
pelo menos fazer 6 grandes prémios, porque a Alpine é de 6 em 6. De 5 para 6 e mais 5. A verdade é que Agora são 7. até o realizador se esqueceu de mostrar o que é que se tinha passado com o Franco Colapinto, que já sabíamos iria a partir da via das boxes, parou, trocou para slicks e depois ali ficou porque o carro não andava, problema de caixa de velocidades, para descontentamento, obviamente, do piloto argentino. Gasly é que continua a ser a tal lanterna. O Gasly é uma espécie de Verstappen de Alpine, não é? Tiraste as palavras da boca. Desculpa, não combinámos, não é? Se tivéssemos combinado, tínhamos dito coisas, mas no fundo é isso, ou seja, ele tem a distância para os companheiros de equipa que o Verstappen está a ter para os seus companheiros de equipa, ele mantém a equipa viva, ele faz, por isso é que eu gosto da chuva, é porque aquele Alpine não ficava em sexto lugar sem chuva, não é? Continua a ser um teammate killer com o Max Verstappen. Exatamente, é exatamente isso, e portanto... Provavelmente vai ser o segundo já esta temporada. E estou curioso, não fico nada contente por aquilo que fizeram ao Duan, por aquilo que estão a fazer ao Colapinto. Porque penso sempre, do ponto de vista psicológico, no sofrimento que aqueles pilotos altamente talentosos sofrem com estas coisas. Mas estou curioso para saber o que é que o Bottas, um homem muito, muito, muito experimentado, eu gosto muito da expressão inglesa seasoned, um homem muito seasoned, porque não é só temperado. Também, não é só temperado, porque o season também tem cada temporadas de Fórmula 1 em cima. E estou curioso para ver o que é que fazem, achando que o Alpine, que o Gasly se aguenta perfeitamente bem, como fez com o Ocon, que é um piloto rapidíssimo. Ele está a ser, de facto, como tu dizes, essa candeia que vai alumiando a equipa. É pena ver a equipa também neste estado de transição. Eu acho que o Alpine neste momento é capaz de ser o carro mais lento do pelotão, em condições mas é normais. engraçado, fiquei com a ideia que ele tinha uma janela de funcionamento um pouco maior, não era propriamente uma janela com vista, era assim para o prédio da frente, mas um pouco maior que o Red Bull durante a corrida. Fiquei com essa ideia. Mas o Gasly faz uma prova incrível, melhor resultado do ano, para mais, com um carro que começou o fim de semana a 3 km dos outros. A 3 km dos outros, convém não esquecermos. E o Gasly... condado, não é? Noutro condado. E o Gasly, de facto, foi fazendo uma prova, também ela sem erros, mas com batalhas. Essa é a parte mais interessante. O Gasly deu tudo, teve luta direta com pilotos com que normalmente não batalha, e conseguiu tirar daquela Alpine o que não estávamos à espera. E eu começo a acreditar que um dos grandes problemas do Alpine, para além do chassi, é a unidade motriz, porque acabou o desenvolvimento. Enquanto os outros continuam a desenvolver, verdade, não se pode tocar no motor a combustão, não se pode fazer isto ou aquilo, é tudo verdade. Mas depois falta o resto, a entrega de potência, o carro sofre muito em tração, o carro, para ter velocidade máxima, tem de tirar as asas quase, para aquilo andar ao mesmo nível dos outros, e o Pierre Gasly vai fazendo aqui e ali uns milagres. E há que tirar o chapéu, porque este foi milagre e meio. 7º e 9º para os Aston Martin, Stroll a fechar em 7º, no final da corrida diz que foi que este é o pior carro que já pilotou. O Fernando Alonso, por seu lado, dizia: bem, eu quando estiver chuva vou começar a parar quando vir o lance a parar, porque a minha equipa, ou o meu lado da garagem, falha sempre e arruina-me com as estratégias. Grande prémio de casa para Aston Martin. Foi um resultado positivo ou não é assim tão positivo? Vou olhar para ti porque tu tens esse gosto por Fernando Alonso e não para o piloto da Aston Martin, que aqui está à frente. Mas para não meterem problemas. Vamos deixar o piloto da Aston Martin falar, porque ele sabe mais do que eu sempre. Mas eu consigo gostar do Fernando Alonso e dizer que há muito tempo que não vi este Fernando Alonso. E quando vejo este Fernando Alonso a dizer estou sempre a falhar, etc. e tal, é porque ele está verdadeiramente chateado. Parte com razão, parte sem razão. A Aston Martin tem falhado as estratégias para... Já vimos este ano 3 ou 4 corridas em que aquilo é tudo ao contrário do que deviam fazer. Não há dúvida disso. Neste caso concreto, acho que aquilo que o chateou mais foi perceber qual era a posição de pista em que estava naquele momento. E sobretudo perceber que a companheira de equipa, com quem se está bem, com quem tem uma ótima relação, estava 3 ou 4 lugares à frente dele e a fazer uma excelente corrida. E ninguém gosta de perder. E se o Fernando Alonso algum dia ficar contente por ter o companheiro de equipa 3 ou 4 lugares à frente dele, eu deixo-te o reconhecer e peço para o trazerem de volta. Mas já fez isso com o Ocon, não fez? Sim, quer dizer, mas eu já não o via assim precisamente desde a Alpine, lembras bem? Porque eu já não o via assim desde 2022. E em 2022 às vezes o Ocon estava a ultrapassar a linha do que era aceitável a partir do momento em que ele... Portanto, Brasil. Estamos a falar de Brasil. Brasil 2022? Não, mas já sabia que ele ia embora. Para mim é mais Hungria até. Hungria é Hungria mais... 2021. 21. Não, 21 é quando ele defende o do Hamilton e faz ganhar. Eu estou a dizer quando as relações se tornam... e quando ele tem aquele rádio de já irado...
Este Fernando Alonso deste rádio é o de 2022, estava sempre zangado com a equipa e que desistia porque o motor acabava e porque aquilo não corria bem e tudo mais. Não havia muito tempo. Dito isto, fez pontos, que é bom. Há quantas corridas consecutivas é que ele está a pontuar? 3? 4? É bom, é positivo. Grande corrida do Lance Stroll, acho que não podemos Boa deixar decisão passar. em termos de paragem nos boxes. Boas decisões todas, Excelente mas mais decisão. uma vez o parafuso atrás do volante para Mas funcionou citar, muito bem. pago direitos de autor. Sabes- Funcionou muito bem em todas as ocasiões. Teve os pneus errados no fim. Teve os pneus Sem errados esses no pneus fim. errados era capaz de ter feito mais um ponto. Sim, acho que sim. Acho que mais um, não, mais 2. Não sei se o Verstappen não o apanhava. Calma, isso volta à conversa do Hamilton mais um com o lugar, Steak. queres tu dizer, não pontos. Sim, mais 2 pontos, desculpa, sim, exato. Mais um lugar. Eu da Aston Martin gostava de dizer uma coisa, não temos cá o Nuno... Estava só a confirmar. 4 grandes prémios consecutivos a pontuar. A pontuar, sim. Eu sobre a Aston Martin, parece que a Aston Martin nesta altura é um bocado o banco bom e o banco velho. O banco bom e o banco mau, aliás. Porque não se pode dizer que eles pararam o desenvolvimento deste carro. Todos os grandes prémios há coisas novas, portanto não pararam o desenvolvimento deste carro. Parece que a equipa está partida a meio, que é uma equipa onde o Adrian Newey está a tratar com os seus homens do carro do próximo ano, e há uma outra equipa que está a tratar de tentar curar um carro que não nasceu bem, pelo segundo ano consecutivo. Mas que está a resultar até certo ponto. Está, mas depois Certo. tu não está mais a resultar em qualificação do que em corrida, ainda que Certo. desta feita tenham marcado os 2 pilotos pontos. Mas parece que há um banco bom e um banco menos bom, há uma equipa boa É e uma uma maneira equipa de ver menos as coisas. boa. Eu vejo a coisa, desculpa Henrique, eu sou Força, mesmo estás chato. à vontade. Eu vejo a coisa mais de outro ponto de vista. Eu vejo uma equipa com recursos suficientes para fazer isso. E quando eu digo que está a resultar, não é porque haja milagres, não vai haver, mas é a primeira vez em 2 anos que vejo peças serem trazidas para o carro e terem o resultado esperado. Não aconteceu. Desde 2023, em que aquele carro andava, o que não voltou a andar, não houve nenhum upgrade que fosse verdadeiramente verdade. upgrade, era downgrade. E agora Por acaso temos grade, vá. eu este acho que não funcionou tão bem. Eles já disseram que para a Bélgica trazem mais qualquer coisa, o que confirma o que estás a dizer e que vai ao encontro de outra coisa. Eles têm um túnel de vento próprio que está a funcionar. Se calhar é a primeira vez que estão a utilizar aquilo in-house e que estão a conseguir desenhar, pensar, produzir, implementar. Assim, até há pouco tempo, palavras do Nuno Pinto, a fábrica deles era em contentores, portanto, Isso. obviamente que se calhar os recursos para produzir esses tais upgrades de forma eficiente e de forma que vão produzir algum valor em pista, se calhar são menos do que é agora, e agora... Mas sabes, Henrique, o que estão a fazer agora, e essa separação, não sei se existe, não, mas é a minha ideia, olhando para tudo isto de fora, é que aquilo que foi esta decisão, vamos só ter a certeza se funcionou daqui a 8 meses. 26, sim. O que dizer, muito rapidamente, do fim de semana da Mercedes? Negativo. Para mim é um desastre, porque eu tenho falado muito, vou-me calar. ponto apenas. Para mim é um desastre. Sim, mas esse ponto, disse isso ontem no fim da corrida, para mim esse ponto não é grande salva. É um conjunto de erros atrás de erros, atrás de erros, independentemente de tudo o resto. O Antonelli tem azar, mas são erros e erros e erros de uma equipa que tinha a obrigação de estar a lutar lá à frente. Tem azar, mas também estava lá atrás. Tudo isso é verdade, portanto são erros acima de erros, acima de erros. Da equipa que no ano passado soube levar um carro à vitória. Sim, e este é um desastre. E com isto calmo, desculpa. Acho que não há nada de positivo que se possa dizer da Mercedes, muito honestamente, à parte da volta de qualificação de George Russell, mas acho que a corrida foi mesmo para esquecer. Logo a arriscar de início, a parar antes que a da corrida começar, lá está, a meio da corrida disseram que não queriam ser suicidas, mas foram no início da corrida, portanto falta um bocadinho de coerência naquilo que era as tomadas de decisões da Mercedes. Se calhar aprenderam com o erro inicial e não quiseram tomar esse mesmo erro posteriormente na corrida. Mas foi um fim de semana fraco. Um ponto para a Mercedes não é para aquilo que eles lutam. Azar para o Antonelli, mas também acho que não foi aquilo que ditou o péssimo fim de semana da Mercedes. Para fechar, Williams e Alex Albon. Alex Albon bem, o Carlos Sainz mais uma vez anda para o género nervoso, que não é bem o estilo do Carlos Sainz. E isso poderá significar que não está a gerir bem a forma como o Alex Albon, de uma forma regularmente consegue bater, seja no exercício da qualificação, seja no exercício da corrida. A experiência do Alex Albon dentro da equipa, obviamente, que lhe dá uma certa vantagem, mas eu estava à espera de ter o Carlos Sainz da Ferrari e não este. Vamos para a segunda metade da temporada. Há mais corridas sprint, há mais pontos em jogo. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, obrigado, meus amigos. Nós regressamos para o Grande Prémio de Spa no dia 24 de julho para fazermos
a antevisão a esse mesmo grande prémio, 13º da temporada.